Olá, quinto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, primeiro, né, mandar mais um parabéns para vocês pelo Dia do Estudante, né? Que vocês estejam sempre focados em aprender cada vez mais, né? A gente é estudante a vida inteira, enquanto a gente tem vontade de aprender, né? Então, como é que foi o feriado? Descansaram? Curtiram bastante? Bom, pessoal, hoje, então, né, quinta-feira, dia 12 de agosto de 2021, nossa aula vai ser de História e PQVAE, tá? Nós vamos falar nessa aula sobre direitos e deveres do cidadão. Mas antes, né, de falar sobre esse conteúdo que está lá no livro de História de vocês, na página 146 a 149, não se preocupem, porque não são tantas coisas assim, tantas atividades assim, tá? É muito texto e imagem. Eu gostaria de discutir com vocês sobre a palavra cidadania. O que é cidadania? Segundo o dicionário, né, é condição de quem possui direitos civis, políticos e sociais que garante a participação na vida política. Estado de cidadão, de quem é membro de um estado. E esse estado aqui, pessoal, ó, que está falando aqui, ó, essa palavra estado aqui não é estado de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais. Esse estado que a gente está falando. Esse estado aqui é país, tá? É estado enquanto governo, tá bom? Exercício dos direitos e deveres inerentes às responsabilidades de um cidadão. Votar é um ato de cidadania. Então, pessoal, cidadania é quando as pessoas têm, né, ela faz parte de um país, vamos dizer assim, né, de uma nação, e dentro deste país ela tem garantido todos os direitos civis, políticos, sociais, para que essa pessoa tenha uma vida plena, né, uma vida política, que ela possa participar da vida política do país, certo? E ter os direitos dela todos garantidos pela cidadania, pela Constituição, desculpa, pela Constituição deste país. Quando a gente fala, por exemplo, que a gente vai conseguir a cidadania americana, vamos dizer assim, né, norte-americana, de muitas pessoas que vão para os Estados Unidos e querem ter a cidadania. Quando eles conseguem a cidadania americana, quer dizer que o país, os Estados Unidos, né, é, passou a garantir a partir daquele momento que todos os direitos da pessoa, né, como cidadão, como pessoa, todos os direitos políticos, civis, sociais, sejam respeitados e que ela tenha todos os direitos e deveres também, né, dentro deste país, como todas as pessoas que nasceram nesse país, entendeu? Então, quando a gente tem a cidadania de um país, independente de qual ele seja, a gente tem dentro deste país direitos e deveres garantidos, tá certo? Então vamos lá. A nossa leitura começa na página 146, né? E nós vamos começar falando da luta pela cidadania, tá? Que é isso, gente? Luta pela cidadania. O que é você lutar pela cidadania? É você lutar para ter os seus deveres e direitos respeitados, tá certo? Quando você nasce dentro de um país, você já nasce com esses direitos garantidos por lei, né? Se você é brasileiro, todos os direitos e deveres que estão garantidos na Constituição brasileira, você tem direito a que eles sejam respeitados. E tem o dever de respeitar as leis que estão nesta Constituição, certo? Mas muitas vezes essa Constituição, esses direitos, eles não são realmente garantidos para as pessoas. Então, muitas vezes as pessoas não têm esses direitos garantidos, efetivamente garantidos, certo? Casa, por exemplo, na Constituição, né, é garantido o direito que toda pessoa tenha habitação. Como que
esse direito, ele é realmente garantido? Ele é efetivado? Né? Todas as pessoas nesse país têm uma casa? Né? Não. Então, por isso que é uma luta constante, né? Não são todas as crianças do país que estão na escola, e é direito na Constituição que todas as crianças tenham participação escolar, né? Estejam na escola. Então, é uma luta constante, porque essa luta é para que esses direitos, né, e deveres também sejam efetivamente garantidos, né? Então, na página 146, nós temos essa leitura aí. Na sua opinião, qual é o papel de cada um de nós na luta pela cidadania? Ó, o Brasil ainda é um país marcado por muitas desigualdades sociais. No campo, a divisão desigual da terra e o desrespeito aos direitos dos trabalhadores rurais continuam sendo um sério problema até hoje, gente, infelizmente. Nas cidades, as precárias condições nas periferias e a falta de emprego, de moradias, de qualidade, de segurança são os maiores problemas, né? Muito tem sido feito para mudar a situação. Iniciativas dos governos, dos movimentos sociais e das organizações não governamentais, que são ONGs, ajudaram a melhorar a vida dos mais necessitados e garantir cidadania a uma parcela importante da população. Uma das principais formas de luta é a reivindicação de direitos por meio da reformulação e do aperfeiçoamento das leis que regem o país. Nós temos aí uma imagem, né, onde crianças estão tendo acesso à internet, né, é garantido, isso é uma garantia, não é garantido que a criança tenha acesso à internet, mas é garantido que a criança tenha acesso aos meios de educação, né? E a internet hoje é um desses meios, né, de a gente estar adquirindo conhecimento. Tanto é que hoje nossas atividades, nossas aulas são via online, são via internet, certo? Então, pessoal, nesta primeira página aqui, a gente tem uma atividade. Pesquise o significado da palavra cidadão e explique a frase a seguir. A luta pela cidadania é uma luta cotidiana de todos os cidadãos, individual e conjuntamente, quer dizer, cada um e todo mundo junto, por um país e um mundo mais justo e solidário. Então, pesquisando a palavra cidadão, você vai escrever uma frase que explique essa palavra, essa frase aqui. Né? Você vai escrever outra frase que explique essa frase, tá certo? A luta pela cidadania é uma luta cotidiana de todos os cidadãos. Quem são cidadãos? O que é ser cidadão? A partir dessa definição de cidadão, você vai explicar essa frase, tá certo? Bom, na página seguinte, a Constituição Cidadã, a famosa Constituição de 1988. Bom, pessoal, a Constituição de 1988 ela foi muito marcante na nossa sociedade, né, na vida dos brasileiros, porque nós vivíamos ainda sob uma Constituição que foi elaborada em 1822, há muito tempo atrás, tá? E essa Constituição, ela não foi elaborada assim pensando em todas as classes sociais, né? Em todos os cidadãos do nosso país, né? Ela foi uma Constituição elaborada por uma elite, né? E ela deixou de garantir direitos a muitas pessoas, né? E a Constituição de 1988, ela veio para modificar, né, essa Constituição de 1822. Bom, por que a Constituição de 1988 é chamada a Constituição Cidadã? Olha só, a Constituição Cidadã é a Constituição de 1988. Por quê, gente? Porque ela veio, na elaboração dela, houve grandes discussões, né? Foi quando o país saiu, tinha acabado de sair da ditadura militar, né? Então, as discussões foram grandes, longas, né? E a partir dessas discussões, desse trabalho, a nova Constituição passou a reconhecer
os direitos das maiorias dos grupos discriminados, como os indígenas e os quilombolas, que não eram pessoas reconhecidas no país. Garantiu os direitos das mulheres e a proteção das crianças e dos jovens. Proibiu qualquer forma de preconceito social, racial ou religioso entre as pessoas. Estabeleceu o direito de todos os trabalhadores a salário, moradia e condições de vida adequadas. Tá vendo? Por causa desses principais tópicos aqui, ó, né? Que ela é chamada de Constituição Cidadã, né? Porque ela veio garantir, né, que os direitos de muitas categorias que eram discriminadas, que não eram reconhecidas, viesse a ser reconhecido e tivesse mais prioridade, tá certo? Bom, pessoal, para assegurar o cumprimento desses direitos, é importante que a sociedade se conscientize deles e se mobilize sempre que necessário, né? Então, nós temos aqui algumas questões, né, um gráfico para vocês darem uma lida, tá certo? E responder essas questões que são bem simples, tá bom? E na próxima página, a gente tem também a leitura, né, uma leitura bem fácil, dos direitos da criança e dos adolescentes, que é garantido pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, tá certo? O ECA é um documento especial, tá? Que visa garantir os direitos e deveres das crianças e dos adolescentes do nosso país, tá certo? Gostaria que vocês fizessem uma leitura bem atenciosa disso aqui, dessa página, tá? E eu gostaria de salientar uma coisa, pessoal. Quando a gente tem direitos, a gente também tem deveres, né? Para que os nossos direitos sejam respeitados, nós precisamos respeitar os nossos deveres, cumprir com os nossos deveres, tá certo? E isso não é só para as crianças e adolescentes, para todos os cidadãos, tá certo? Então, vocês vão fazer uma leitura desta página, bem lida, né? Com bastante atenção desta página, tá? E aí, quando vocês chegarem aqui no final, vocês têm aqui número 1, letra A e B, tá certo? Essa questão aqui eu quero uma atenção especial porque eu modifiquei essa questão, pessoal. Vocês vão fazer assim, ó. Página 149, número 1, letra A e B. Pode ser uma questão só, porque aqui tem duas questões. Mas vocês vão fazer só isso aqui, ó. Procure na internet alguma ação do governo ou da sociedade em geral que busque garantir que os direitos das crianças sejam garantidos e efetivados. Faça um texto, uma ilustração ou uma colagem de imagens que mostre essa ação. Essa ação, pessoal, pode ser na sua comunidade, pode ser aqui na cidade de Jataí, pode ser do governo federal, qualquer ação que seja feita em prol de garantir os direitos das crianças e dos adolescentes, tá? Esse texto precisa ser grande? Não, você vai escrever um texto pequeno só para falar sobre esse assunto, tá bom? Que você viu, que você encontrou na internet, tá joia? Então, a atividade de hoje é essa, a leitura dessas páginas, tá bom? E fazer as atividades que estão nela. Lembrando que essa número 1 da página 149 é só isso aqui, tá bom? Bom trabalho para vocês, boa leitura, façam a leitura atenciosa, tá bom? E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Bom dia e bom trabalho.